O privilégio de conhecer essa igreja. A Ivana nos fez o convite no ano passado e eu agradeço muito ao convite que ela nos fez, porque abriu a possibilidade de trazermos uma mensagem que acreditamos que tem uma relação muito importante para os dias que nós vivemos. Então agradeço a Ivana por ter aberto a possibilidade do ano passado. E esse ano porque a Betânia dá continuidade a essa oportunidade, abrindo mais uma vez essa casa, que é uma casa de oração para todos os povos, para que junto nós tenhamos a oportunidade de estudar a respeito de uma relação muito importante, que é a nossa saúde e a fé que nós temos. E agradeço, obviamente, ao pastor Jefferson também, porque, além de abrir a sua igreja, ainda abre as portas da sua casa para que eu ali possa ficar. Muito obrigado. Já somos irmãos, não só em Cristo, mas também nas modas de calça curta. Bom, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante. Nós iniciamos uma semana onde o nosso propósito é falar a respeito de uma relação íntima de 4 áreas da nossa vida. Porque quando falamos a respeito de saúde, nós temos que entender que ela é muito mais ampla, o conceito de saúde, do que o conceito que geralmente a gente escuta por aí. A gente escuta muitas vezes dizerem o seguinte, que saúde é ausência de doenças. Vocês não acham que esse conceito ele é muito pobre? Saúde é ausência de doenças? Eu acho um conceito muito pobre. Eu acho que a gente pode ampliar um pouco esse conceito. Viu? Quando a gente tem essa intimidade, a gente cuida um do outro. Fica enroscando as coisas aqui embaixo. Analise comigo. Saúde, ela pode ser dividida em 4 áreas importantes da nossa vida. O físico, o mental, o social e o espiritual. Vamos tentar conceituar um pouquinho do que é cada uma dessas áreas, Eu quero trabalhar com vocês um aspecto importante. Saúde física, mental, social e espiritual. E nós vamos perceber que há uma relação muito íntima entre elas. Vamos definir cada uma. É claro que, se a gente for observar para a ciência, nós vamos encontrar talvez uma definição um pouco diferente dessa que nós vamos trabalhar nesta manhã. Porque quando se fala, por exemplo, de saúde física, o primeiro conceito foi trazido há um bom tempo atrás, pelo primeiro médico ou pai da medicina, que foi Hipócrates, que ele dizia que saúde física era um processo de desorganização de algo que estava antes organizado. Isso ele considerava doença e como que isso afetava a saúde física. Mas eu gosto de pensar que saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo. Você se relaciona com o seu corpo todos os dias, sim ou não? De uma maneira correta ou não, dependendo das escolhas que você faz. Então, saúde física eu posso dizer que é o meu relacionamento com o meu corpo, através das minhas escolhas diárias. O que eu escolho afeta diretamente o funcionamento do meu corpo. Sim ou não? Sim. O horário que eu durmo, o que eu escolho beber, o que eu escolho comer, atividade física e como eu escolho fazer essa atividade física também. Eu tenho nos meus joelhos marcas da época do atletismo. Durante um tempo da minha vida, eu fui atleta profissional, eu competia no atletismo. Cheguei a ter a 3ª melhor marca no 100 metros rasos no Infanto Juvenil no Brasil. Eu gostava daquilo. Só que a relação que eu tinha com o meu corpo naquela época era de exigir o máximo que ele pudesse oferecer. E hoje, antes dos 40, tem um joelho com mais de 70. Nós temos uma idade um pouco incompatível, como o pastor disse. Idade de 50, biológica de quanto? 28, ele falou, e mental de 18. Não sei se isso é uma boa. É bom, Keila, assim? Não. Pois é, o meu, idade menor de 40, biológico muito menor, mas joelógico acima de 70. A relação que eu tive com o meu corpo de exigir do meu joelho naquela época mais do que ele poderia oferecer, me cobra um custo alto hoje. Às vezes eu nem preciso, Jefferson, torcer o tornozelo numa prática de atividade física para ter que usar a muleta. Na última viagem que eu fiz, quase que eu tive que pedir o auxílio novamente porque o joelho está sofrendo novamente. Então são consequências de uma marca, de uma relação inadequada que eu estabeleci com o meu corpo. Entende? Isso é saúde física. Agora, como que poderíamos definir então saúde mental? Saúde mental
é o meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções. E isso reflete nas minhas ações. E essas ações formam os meus hábitos. E os meus hábitos determinam o meu caráter, que é a única coisa que eu levo para o céu. Olha que coisa grave isso. Então, o meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções determina minhas ações. Pastor Jefferson, faz favor. Comece a andar ali daquele início para cá e eu vou andar daqui para lá. Veja só. Os meus pensamentos e as minhas emoções determinam as minhas ações. Ontem, quando eu desci, por exemplo, ali do avião e depois de algumas horas tentando passar pela imigração, eu, enfim, consegui. Não sei se, de repente, a aparência fez com que eu ficasse mais tempo retido ali. Mas a questão é que eu consegui passar. E quando eu passei, tinha, né, uma parede de vidro. E aí eu vi um homem elegante, ó. Tem que rolar aquela pizza depois, hein? Ou pode ser também aquele hambúrguer, Impossible Burger. Aí, vi um homem, era o pastor Jefferson, e já fizemos um laço de amizade. E na hora que eu vi que tipo de pensamento eu tive, bons ou ruins a respeito dele? Bons! Eu tive bons pensamentos, e aí quando eu vi, começamos a caminhar na direção um do outro. E é claro, nos recebemos com um grande sorriso, um abraço. Puxa, que bom te encontrar. Foi assim. Por quê? Porque os pensamentos que eu alimento a respeito dessa pessoa são bons. E automaticamente os bons pensamentos que eu alimento a respeito do pastor Jefferson me reflete a fazer o quê? Agir de uma maneira com ele. Ou seja, o reflexo dos meus pensamentos com ele, determinados pelas memórias que eu tenho. As minhas memórias determinaram meu pensamento. Muito obrigado. É bom que aí a gente já demonstrou mais uma vez o carinho em público. Veja só, o que eu penso determina o que eu faço. E isso talvez seja uma das grandes preocupações que nós vamos ter nesta semana. Porque nós temos uma semana inteira para desvendar aí o código da felicidade. Só que eu quero que vocês analisem a seguinte questão. A maneira como eu penso vai refletir na maneira como eu escolho. Tem uma poesia de Cecília Meirelles muito interessante que é chamada Ou Isto ou Aquilo. E aí ela vem trazendo algumas frases interessantes dentro desse poema, quando ela diz, por exemplo, assim: não sei se calço a luva ou se uso os anéis. Ou seja, porque se eu calçar uma luva, de que vai adiantar ter anéis por baixo? Vai aparecer? Não. Mas se você calçar a luva, você também não vai colocar os anéis por cima. Ela tinha que tomar uma decisão, não sabe se calça a luva ou se usa os anéis. Numa outra parte ela diz assim, ó: quem sobe nos ares não fica no chão, e quem fica no chão não sobe nos ares. Ou seja, perceba que todas as vezes que você toma uma decisão, você ganha algo, mas perde algo. Todas as vezes que você toma uma decisão, você ganha algo, mas perde algo. E geralmente as perdas são maiores do que os ganhos, só que os ganhos têm que ser tão relevantes naquilo que você escolheu, que vale a pena. Que vale a pena. Todo mundo que é casado, né? Todos os homens que são casados escolheram essa mulher que está ao seu lado. E você tem que olhar para ela e tem que olhar assim: valeu a pena não querer a Gisele Bündchen por ela. Percebe? Você escolheu ela. Você abriu mão da Gisele Bündchen. E aí teve um coitado aí que acabou pegando ela. Mas a questão é que você toma uma decisão. E essas nossas decisões estão baseadas justamente no que nós pensamos. É isso que determina nossas ações. Isso é preocupante, porque forma os nossos hábitos. E 70% de tudo que eu faço todos os dias são hábitos. Onde eu não penso, eu simplesmente faço. Olha que assustador isso. Imagina que 70%, 7 de cada 10 escolhas que você faz todos os dias, você não pensa, você só faz. Porque já virou um hábito. Isso é preocupante, não é? Para mim é muito preocupante isso. Mas vamos continuar agora o próximo conceito. O primeiro foi saúde física, o meu relacionamento com o meu corpo através das minhas escolhas diárias. Agora eu estou vendo que as minhas escolhas dependem da minha saúde mental, que é o meu relacionamento com os meus pensamentos e as minhas emoções, que refletem nas minhas ações, formam os hábitos e determinam o caráter. Saúde social agora é o meu relacionamento com o meu próximo. Tem um texto
na Bíblia que alguém pergunta para Jesus assim: quem é o meu próximo? Eu pergunto para você, quem é o seu próximo? O seu próximo são as pessoas da sua família, sim ou não? Sim ou não? Sim, claro. As pessoas da sua família são os seus próximos. Mas as pessoas que frequentam a mesma igreja que você aqui todos os sábados pela manhã são os seus próximos também? Sim. As pessoas com quem você trabalha também fazem parte desse ciclo onde você tem um grau de proximidade? Sim. Mas quando você está, por exemplo, sentado ao volante ali do seu carro e existe uma outra pessoa no carro ao lado, naquele momento ele é o seu próximo, sim ou não? Quem é o seu próximo então? Todo aquele com quem você tenha um grau de proximidade em algum momento do dia. Todos esses são o seu próximo. E o que é saúde social? É a maneira como eu me relaciono com o meu próximo. E olha, tem gente, por exemplo, que dentro de casa ele tem um comportamento, fora de casa outro comportamento. Então ele tem saúde social em apenas um momento da sua vida. Eu não posso dizer que essa pessoa tenha saúde social. Saúde social é aquele que consegue se relacionar bem em todos os ambientes, em todos os horários, em todos os momentos. Ou seja, precisamos desenvolver isso. Só que o que eu penso determina a maneira como eu me relaciono com o meu próximo também. Então veja que essa questão da saúde mental, ela dá muito trabalho para nós. Por isso nós vamos ter uma semana inteira para conversar sobre várias nuances a respeito das questões emocionais. Tem um desenho, eu não sei quantos de vocês já assistiram, ele é um clássico da Disney, chamado Pateta no Trânsito. O pastor Jefferson, eu perguntei para ele, ele disse que ainda não assistiu, eu vou ter que assistir essa semana com ele. É de antes, né? Pateta no Trânsito. Quem já assistiu esse desenho? Alguns já assistiram. O Pateta no Trânsito, ele tinha dois comportamentos. Enquanto ele estava fora do seu veículo, né, da sua arma, porque o veículo se tornava uma arma em suas mãos, ele era uma pessoa amável, ele era doce, gentil, todos queriam estar próximo. Eu digo que nesse momento o Pateta era um gentleman. Mas quando ele entrava no veículo, ele era transformado. Ele dirigia de maneira perigosamente, ameaçava não só a si, mas todos os outros que estavam próximos. E aí ele deixava de ser um gentleman e virava um jumentleman. Mudava o comportamento. Tem gente que é assim dentro de casa. Tem gente que é assim fora de casa. Em casa é um gentleman, fora, no trabalho, é aquele que massacra as pessoas, que humilha as pessoas, que porque está num cargo de liderança, muitas vezes ele se coloca numa posição de ser intocável. Isso é um jumentleman. Não respeita o próximo, não sabe se relacionar com o próximo. Saúde espiritual é o meu relacionamento com o meu Deus. Saúde espiritual é a maneira como me relaciono com Deus. Ele é realmente o meu amigo, ou é uma pessoa de quem eu falo, mas com quem eu não convivo? O Jefferson falou algo muito interessante aqui, que muitas vezes nós estamos na igreja para avaliar os sermãos. Isso é um problema. Não faça isso no dia de hoje. Quem sabe sábado que vem vocês podem fazer. Não é, sou eu de novo. Não faz não. Nós não estamos aqui para avaliar se o sermão foi bom ou ruim. Não estamos aqui para dizer se de repente, né, teve um acorde que não bateu na hora que a banda estava tocando, ou se alguém que estava regendo aqui desafinou. Não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para estabelecer um relacionamento com Deus. Isso é saúde espiritual. É mostrar de que eu vim na presença de Deus e eu me entrego completamente a Ele. Eu quero me relacionar intimamente com Ele. O Jefferson foi muito feliz nessas palavras, porque tem muita gente que vem aqui como telespectador. Eu vim assistir. Não, você não veio assistir, você veio participar. Então, quando eu fizer as perguntas, responda, porque nós estamos participando juntos de um culto em louvor ao nosso Deus. Estamos aqui para nos relacionar intimamente com Deus. Agora, relembra comigo rapidinho, veja só. Saúde física é o meu relacionamento com o meu corpo. Saúde espiritual é o meu relacionamento com os meus pensamentos e emoções. Saúde social é o meu relacionamento com o meu próximo. E saúde social, eu falei outro, né? Espiritual é o meu relacionamento com Deus. O que é saúde, então? Você já tem condições de responder. O que é saúde? Relacionamento. Saúde é relacionamento. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a base para a construção de um relacionamento?
Opa, alguém disse. Amor. A base para a construção de um relacionamento é o quê? Amor. Quem é o amor? Então qual a base para que eu tenha saúde plena nas 4 áreas? É Deus. Entender? Saúde provém de Deus. Se eu quero desenvolver um relacionamento respeitoso com o meu corpo, onde as minhas escolhas vão fazer bem para mim, eu preciso desenvolver amor próprio. Sim ou não? Mas como que eu vou desenvolver amor próprio se eu não estou ligado à fonte do amor? Tem como isso acontecer? Não. Ou seja, se nós durante essa semana queremos realmente obter saúde nas 4 áreas da nossa vida, nós precisamos aprender a nos relacionar intimamente com Deus, porque Ele é a base para a construção de um relacionamento saudável. Quando você, por exemplo, vai ao supermercado, e ali você faz uma escolha de levar um determinado produto para sua casa, seja ele para comer ou beber, naquele momento, quando você faz aquela escolha, você está demonstrando o amor por você mesmo. Sim ou não? Depende. Depende do que eu escolhi. Dependendo do que eu levo à boca, eu estou demonstrando que eu não me amo. Porque eu estou comendo algo que é prejudicial ao funcionamento do meu corpo. E se saúde física, o meu relacionamento com o meu corpo, a escolha do que eu levo à boca determina se eu sou ou não uma pessoa que tem amor próprio. Mas o pior é que muitas vezes nós pegamos determinados produtos e não levamos para comer sozinho. A gente não é egoísta nesse aspecto, deveria ser. Morra você. Mas aí você leva para quem? Para sua família, quem você acorda, sorri, abraça, beija e diz que ama. Mas se você está levando algo que faz mal para dentro da tua casa, você está demonstrando o amor pela tua família? Você está demonstrando o amor por aqueles que você diz que realmente ama? Analisa comigo, pensa comigo. Se as nossas escolhas não estão diretamente correlacionadas a esses aspectos, nós temos que parar, pensar, refletir e perceber que toda a nossa escolha não afeta somente a nós. As nossas escolhas afetam também aqueles com quem nós convivemos. Afeta o físico, mental, espiritual, social, não tem como. Agora, eu quero trabalhar com vocês, durante essa semana, aspectos de como nós tentarmos reassumir o controle das nossas emoções. Estarmos novamente no controle das nossas escolhas. É claro, submetendo o funcionamento da nossa mente, que é o órgão mais importante do nosso corpo, a Deus. Porque Ele é a fonte do amor, para que eu desenvolva amor próprio, e aí eu cuide do físico e do mental, para que eu desenvolva amor pelo próximo, e aí eu possa me relacionar bem com as pessoas, mas para que eu desenvolva também, ao final dessa semana, muito mais amor a Deus, que é a base para a construção de um relacionamento. Esse é o nosso propósito aqui durante essa semana. Eu espero que Deus me use, para que vocês sejam abençoados, porque se Ele não me usar, vai ser uma lástima no final da semana. E eu fiquei vendo aqui, o Jefferson veio e trouxe um louvor maravilhoso no início. Depois vieram aqui e destruíram na hora da historinha das crianças. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, faz alguma coisa, porque senão eles vão sair daqui frustrados. Porque se dependerem de mim, a semana vai ser uma lástima. Mas como nós estamos aqui, não para depender do Ricardo, do que o Ricardo vai dizer, mas sim do que Deus tem para falar para vocês através do Ricardo, eu tenho certeza que a gente pode sair daqui no sábado que vem, ao final de mais uma semana, aqui na Brazilian Temple, cheio do amor de Deus. A semana inteira, então, nós vamos falar sobre amor. Porque ele é a base da construção do relacionamento. É o amor. Agora, o que eu falei para vocês sobre saúde, está aqui, ó. Trouxe material novo para vocês. Né? Saúde e fé, uma relação de vida. Aqui é o capítulo 2, essa introdução que eu fiz. Só que eu quero mostrar para vocês como que quando nós nos relacionamos com Deus de maneira íntima, isso muda nosso comportamento, isso muda nossas escolhas. Abra sua Bíblia em Gênesis e vamos tentar entender alguns aspectos interessantes de como eu me relacionando de forma íntima com Deus, as minhas escolhas são uma. E como eu me relacionando mal com Deus, me afastando de Deus, da fonte do amor, minhas escolhas são outras. E aí nós vamos perceber que existe 2 comportamentos básicos. Um comportamento abnegado de entrega e um comportamento egoísta de satisfação própria.
vamos tentar identificar algumas características em 3 histórias bíblicas que nós vamos observar. E vamos perceber que realmente nós precisamos nos relacionar intimamente com Deus se queremos ter saúde mental para fazer escolhas melhores. Gênesis capítulo 3, para mim é onde eu encontro a história mais triste da Bíblia. E o ano passado eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês do Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao 6. Lembra? Que nós trabalhamos do verso 1 ao 6 o ano passado. Agora nós não vamos trabalhar do verso 1 ao 6, nós vamos trabalhar a partir do verso 8 de Gênesis 3. Feche seus olhos. Senhor que nos altos céus habita, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Bendito, Senhor, seja o teu nome. Grandioso seja o teu nome na nossa vida. Que o Senhor, neste momento, nos abençoe com a presença do Espírito Santo. Aquele que instruiu para que todos os profetas escrevessem as palavras sagradas desse livro, que possa se fazer presente agora, iluminando a nossa mente, trazendo a compreensão da leitura que vamos fazer desse livro sagrado. Que as palavras deste livro, elas não sejam simplesmente palavras doces, agradáveis, mas que sejam palavras que promovam transformação. Nós precisamos mudar, Senhor, porque a nossa mudança demonstra de que estamos interessados em nos aproximar de Ti. E é isso que nós queremos, que esse livro, a leitura que será feita nesta manhã, promova mudança na nossa vida, para que realmente, ao ter a compreensão, possamos aplicar e assim estar cada vez mais conectado ao Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pergunta. Gênesis 3, do verso 1 ao 6, mostra a queda do homem através de uma escolha. Percebe? Olha como que as nossas escolhas, elas são preocupantes. Adão e Eva receberam instrução de que eles não poderiam participar de um único fruto estabelecido em todo aquele jardim. Mas eles resolveram transgredir. Quando eles transgridem, eles estão transgredindo um princípio chamado temperança, que foi estabelecido no Éden, em Gênesis capítulo 2. Vamos observar. Em Gênesis 2, o verso 15 até o 17 diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Ou seja, aqui Deus está estabelecendo um princípio chamado temperança. A melhor definição que eu vi do princípio temperança, ela foi trazida por Ellen White quando ela diz assim: o princípio da temperança para ela é o seguinte: é bom, faça com equilíbrio. É ruim, não faça. Dentro de uma relação marido e mulher, trair é bom? Sim ou não? Mas só em ocasião especial. Tem problema? Só um pouquinho. Só de vez em quando. Não tem problema? Ou tem problema? Percebe? O que é bom, eu faço. O que é ruim, eu não faço um pouquinho. Eu não faço um pouquinho. Roubar é bom, mas sonegar imposto, só um pouquinho, o governo já tem muito. Tá certo? Sim ou não? Ele tem muito já. Usa mal, principalmente se for no Brasil. Então, eu vou pegar esse dinheiro e aí eu vou usar para a causa daqueles que estão precisando. Certo ou errado? Errado. Pegar o seu dízimo e ao invés de devolver o dízimo à igreja, como é lícito, ensinado pela Bíblia, não, eu vou comprar em cesta básica, porque tem uma família perto de casa que está passando fome, então eu vou usar o meu dízimo para isso. Certo ou errado? Então não é um pouquinho do que é errado que vai fazer com que eu esteja certo. Se eu transgredir um pouquinho, está errado. Então esse é o princípio da temperança. Se é bom, eu faço. E com equilíbrio. E se é ruim ou não? Eu não faço. Só que aí então, Deus disse que se eles transgredissem o princípio da temperança, qual seria a consequência? Eles iam morrer. E aí no Gênesis 3:8 diz assim: logo após eles terem comido do fruto, quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher,
por entre as árvores do jardim. Vamos analisar algum aspecto aqui. O homem foi feito mortal ou imortal? Imortal. Só que a transgressão deixou ele mortal. Ele não morreu imediatamente. E se a gente for analisar de maneira nua e crua, era melhor ter morrido do que ter vivido. Porque ele viveu com a consequência do pecado que ele cometeu por mais de 900 anos. Que foi o que nós comentamos na escola sabatina. Melhor teria sido morto naquele momento que eu transgredi, do que continuar convivendo com sentimentos que não lhe pertenciam antes do pecado, por mais de 900 anos. Torturante, não é? Sim ou não? Com certeza. Por que tem gente que às vezes comete um suicídio depois que apronta uma coisa muito terrível? Porque ele não vai saber lidar e conviver com as consequências daquela escolha errada que ele fez. Só que Adão não morreu. Adão continuou vivo. Por mais um tempo, até que chegou o dia de devolver o fôlego de vida, como está em Eclesiastes 12:7. O fôlego de vida que Deus o deu, volta a Deus. E o corpo que é pó, volta ao pó. Mas ele teve que conviver com isso. Só que naquele momento, Adão ele era imortal e agora ele se torna mortal. Veja, saúde física. Foi afetada a saúde física então essa escolha, sim ou não? Sim. Porque saúde física é pensando na questão da integridade do meu corpo. E se automaticamente Adão, que não era mortal, se tornou mortal naquele momento, afetou o físico dele. Afetou o físico. E Adão se tornou mortal. Ele não o era. Segundo aspecto, Adão se esconde. E por que Adão esconde? Por que Adão vai e se esconde entre as árvores do jardim de um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, que sabia onde ele estava? Por que Adão se escondeu? Medo, vergonha, culpa, ansiedade, estresse, coisas que ele começou a sentir que ele não conhecia. Afetou o que então? O emocional. Perceba. Era imortal, agora morre. Não conhecia determinados sentimentos, agora conhece. E sentimentos ruins. Agora perceba, esses sentimentos que ele começou a sentir e cultivar, fez com que ele se escondesse. Lembra quando eu disse que os nossos pensamentos e as nossas emoções nos conduzem a ações? É uma atitude boba de Adão se esconder de um Deus que sabe todas as coisas. Mas é o normal que nós fazemos, muitas vezes, de fugir da presença de Deus por conta de saber que somos culpados. Um filho, por exemplo, quando ele apronta, o que ele faz? Ele corre para o papai e fala, papai, fiz besteira. É assim? Não. É o mesmo sentimento que Adão teve, que ele não conhecia. Se esconder. Aí Adão se esconde. Depois vem o próximo versículo, que é o 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deus sabia onde ele estava? Claro que sabia. Ele respondeu, ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ou seja, eu estou experimentando de coisas que eu não conhecia. E eu não sei como agir com essa situação nova. Mexeu com o meu mental, com o meu emocional. Minha vida era uma antes de cometer esse pecado, minha vida é outra agora. E eu já não sei mais como lidar com isso. Aí vem o 11. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que dei ordem que não comesse? Olha o que ele responde. Então disse o homem à mulher, que tu me deste por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Sabe o que aconteceu nesse momento? A primeira DR do Éden. Começaram ali a discutir a relação. A culpa é tua. Ou seja, afetou o social? Afetou. Você percebe como que uma única escolha no Éden já afetou o físico, já afetou o mental e agora afeta o social. Afeta o social. E aí então, vem a pergunta para quem agora? Vem a pergunta para quem?
Diz o Senhor Deus à mulher, no verso 13: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quer dizer, a culpa também não é minha, a culpa é de quem fez essa serpente aqui. O senhor sabe quem fez? Então, ele é o culpado. Agora a culpa caiu em quem? Olha que coisa, é muito louco isso. Até esse momento, o homem, por não ter uma natureza pecaminosa, ele se relacionava com Deus face a face. Eu gosto daquele hino 444 do Inário: face a face, hei de vê-lo. Rogério Reis, ele que fez. Olha só que interessante. Afetou físico, afetou mental, afetou social e o espiritual. Afetou o espiritual. O homem agora não tinha mais o direito de se relacionar face a face com Deus. Por quê? Porque Deus é luz. E o homem escolheu o caminho das trevas. E luz e trevas não combinam. Se a luz e trevas não se combinam, perderam agora a oportunidade de se relacionar face a face com Deus. Agora, analisa comigo o seguinte. O próprio Gênesis, no capítulo 3, traz algumas respostas interessantes para nós. Tá? Veja o seguinte, verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, aqui mostra realmente a questão do físico. Foi afetado. Agora olha o 21 de Gênesis 3. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Adão e Eva, eles eram revestidos pelo quê antes da roupa de pele? Pela glória de Deus. Ok. Agora analisa comigo o seguinte. O que quer dizer reavivamento e reforma? Vamos analisar essas duas palavras? Elas são muito importantes porque a gente vai buscar nessa semana. Reavivamento e reforma. Essa compreensão ela é fundamental. No latim, você tem um prefixo, que no português a gente sabe que o prefixo vem antes do sufixo e dá uma característica para o sufixo. Re, no latim, quer dizer duas vezes. O dobro. Tá? O dobro. Por exemplo, o alimento refinado, eu falei ano passado, é alimento morto duas vezes. O re, duas vezes, finado, morto. Refinado, uma palavra composta de um prefixo e um sufixo. Alimento morto duas vezes. Agora, reavivamento. O re já sabemos que é duas vezes alguma coisa, ou voltar a alguma coisa que o era. Avivamento está falando a respeito do quê? Vida. Quando eu falo assim, eu estou fazendo um reavivamento na minha vida, o que eu quero dizer? O que você está fazendo quando você passa por um processo de reavivamento? Viver de novo. Mas viver qual vida, Flávio? A eterna. Quando a igreja, por exemplo, faz uma campanha e incentiva os membros a buscarem um reavivamento, ela está dizendo para as pessoas da igreja o seguinte: busquem a Deus, se relacionem com Deus para que você possa voltar a ter a vida que tinha antes do pecado. Que vida é essa? Eterna. Ou seja, todo mundo que está passando por um reavivamento, ele está confiando de que muito em breve teremos a segunda vinda de Cristo. E aí seremos transformados essa natureza, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que é a reforma, transformado essa natureza para que eu possa receber novamente a vida eterna. Reavivamento é isso. Reavivamento é acreditar, buscar e focar para ter novamente a vida eterna. E reforma? Re duas vezes, ou voltar a alguma coisa, forma. Reforma. Voltar à forma original. Qual é a forma original? É antes do pecado. Era uma natureza pecaminosa? Não. Era uma natureza que era revestido pela glória de Deus. Então, se você diz assim, eu estou buscando reavivamento e reforma, eu estou buscando novamente o revestimento de glória de Deus, ou seja, novamente ter a imagem e semelhança dele refletida em mim e a vida eterna. Vocês querem isso? Sim ou não?
Isso depende das escolhas que vocês fazem todos os dias. Porque percebe que uma escolha fez com que essas duas coisas se perdessem dentro do Éden. Mas se escolhemos diferentemente do que eles escolheram, temos a possibilidade de ainda continuar vivendo sem a vida eterna e sem a forma original até a volta de Cristo. Mas se formos fiéis, se as nossas escolhas forem bem conduzidas até essa data, o que vai acontecer? Num fechar e abrir de olho, nós seremos transformados. E é isso que nós precisamos buscar. Fazer escolhas na direção de ter novamente a vida eterna e a glória de Deus nos revestindo novamente. Só que se isso é baseado em escolhas, eu disse para vocês que saúde mental era o relacionamento que eu tinha com pensamentos e emoções e conduziam as minhas ações, ou seja, as minhas escolhas, precisamos falar um pouco mais a respeito de saúde mental. Precisamos entender um pouco mais a respeito disso. Agora, a segunda história para a gente refletir, que horas que eu tenho que acabar? A hora que acabar, gostei, melhor resposta, não vou perguntar mais. Vou ficar com essa. Fiquemos com essa. Salmo 78. Salmo 78 traz algumas características do povo de Israel depois que eles foram libertos da escravidão de mais de 400 anos, foram aproximadamente 430 anos de escravidão sob o jugo dos egípcios. A minha pergunta para vocês é a seguinte: eles tinham Bíblia escrita naquela época? Sim ou não? Não. Se eles não tinham Bíblia escrita, como é que eles ficavam sabendo quem era Deus? Era contado de pai para filho, não é assim? Uma geração na Bíblia tinha quantos anos? 40. Uma geração era de 40 anos. Se eles estão ali há 430 anos, eles já estão na 11ª geração de escravos. 11ª geração de escravos. Sinceramente, vocês acham que eles sabiam quem era Deus? Sim ou não? Não. Nessa altura do campeonato eu já não sabia, porque não tinha nada escrito, e era de pai para filho que contava. Vocês acham que, por exemplo, o faraó ele era bonzinho e falava assim: olha, hoje é sábado, vocês não precisam vir fazer tijolos não, vocês podem pegar sua família, se reunir debaixo de uma árvore para contar as histórias sobre o seu Deus. Você acha que o faraó tinha essa atitude com eles? Vocês acham que eles guardaram o sábado durante esse período que eles ficaram lá? Não sei não, hein? Eu desconfio que não. Porque o faraó não era uma pessoa muito boa, não era muito legal não. Só aquele que era da época lá de José ainda, que sabia quem era José, que teve uma atitude proativa com relação ao povo de Deus. Os outros não. Eles não sabiam que era Deus. Então veja. Eu falei que saúde é relacionamento. A base do relacionamento é o amor. Quem é o amor é Deus. Ou seja, as escolhas desse povo estavam muito relacionadas ao relacionamento que eles tinham com Deus. E o relacionamento que eles tinham com Deus era bom ou ruim? Ruim. No entanto, que quando Moisés chegou para ser o libertador, na primeira conversa que teve com o faraó mandou eles fazerem o quê? Aumentar a produção, não foi? Se eles conhecessem Deus, eles saberiam que Deus realmente faria o melhor por eles. Mas o que eles fizeram e falaram para Moisés? Ô Moisés, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, para com isso. O que você está achando? Você está achando que esse cara vai deixar a gente sair? Nós somos um monte de obra barata. Você foi lá bater um papo com ele, ele mandou a gente aumentar a produção. Era melhor você ter ficado lá onde você estava, no deserto. Não vim para cá, não. Se eles conhecessem Deus, eles falariam isso? Agiriam dessa maneira, sim ou não? Não. Aí depois esse povo presenciou o poder de Deus, através de 10 pragas. Foram libertos. Aí quando eles chegam na beira do Mar Vermelho, o faraó muda de ideia. Não, eu vou lá pegar esse povo de volta. Matar todo mundo agora. O que eles falam para Moisés? Moisés, o que é isso? Não tinha sepultura suficiente no Egito? Tinha que trazer a gente para morrer aqui agora? Eles sabiam que era Deus? Não. Por desconhecer quem é Deus, eles agiam dessa maneira. As atitudes deles demonstravam realmente que o relacionamento que eles tinham com Deus era muito baixo. Não sabiam quem era Deus. Aí mais uma vez Deus promove um milagre. Abre o Mar Vermelho. Esse é o contexto de Salmo 78 agora. Abre o Mar Vermelho, eles passam em seco. Não sei que altura que tinha aquelas paredes de água que Deus abriu, mas quando a gente estuda um pouquinho sobre a geografia do Mar Vermelho, a gente vê que em determinadas regiões ele tinha mais de 40 metros de profundidade. Imagina se de repente foi justamente num desses caminhos de aproximadamente 40 metros de profundidade que eles entraram.
E aí você tinha colunas de águas ao lado, paredes de 40 metros de altura. Deus segurando a água, eles passam em seco. Termina de atravessar, fecha em cima dos inimigos. Os inimigos morrem. Aí eles entram no deserto. Entram no deserto num sol abrasador durante o dia e um frio congelante à noite. Deus, então, pela sua misericórdia, coloca uma coluna de fogo para aquecê-los durante a noite e também guiá-los. E uma coluna de nuvem que protegia contra o sol abrasador durante o dia. Mais milagres. Olha quanto milagre que esse povo está experimentando aos olhos. Diferente de nós que escutamos ou lemos sobre as histórias, eles presenciaram, eles viram, experimentaram na prática o que era o poder de Deus. Agora, por que Deus se manifestou dessa forma, tão miraculosa, diferentemente do que Ele faz hoje? Porque não existe nenhum comunicador tão bom quanto Deus. Deus é o melhor comunicador que existe. Ele fala numa linguagem que é compreensível ao povo. Sempre. Por isso que lá no Velho Testamento e no Novo Testamento parece que são deuses diferentes, né? A gente escuta pessoas dizer, mas o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo. Não, não é. É porque ele fala numa linguagem que é compreensível para cada momento e situação que aquelas pessoas estavam vivendo. Aquele povo todo que saiu do Egito, eles eram o que lá no Egito? Escravos. Um tipo de escravo, chamado de escravo braçal. Agora, qual é a lei do escravo? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O faraó, então, ele governava o seu reino com mãos de ferro. E a linguagem que eles entendiam era essa. Quem pode mais, manda. Quem não pode, obedece. Deus, então, se fazendo compreensível para aquele povo, mostra que, na verdade, ele tinha mãos mais fortes do que a do faraó. E ele resgata o povo. E agora ele começa a fazer milagres, um atrás do outro para aquele povo. Onde eles estão, acaba a água, da rocha sai um rio. Onde está a água está amarga, transforma em doce. A comida acaba, cai o maná. 6 dias da semana o maná cai. Durante 5 dias da semana tinha que pegar a porção para o próximo dia. Um dia da semana tinha que pegar a porção dobrada, porque não caía no sábado. Todos os outros dias estragavam, no sábado não. De sexta para sábado não. Olha quanto milagre. Ele está mostrando o seu poder para aquele povo. Porque a única linguagem que eles conheciam era essa. Linguagem do poder. Só que aí eu começo a analisar a seguinte questão. Eles ainda não sabiam quem era Deus. O grau de relacionamento deles com Deus era muito pequeno. E por se relacionar e conhecer muito pouco quem era Deus naquele momento, eles precisavam ter uma experiência, experimentar a vivência com Deus. Só que eles saíram da escravidão e mudaram o seu comportamento. Porque o escravo, ele é obediente. E se ele não for obediente, ele morre. Só que quando eles saíram, não se viram mais sob o jugo dos egípcios, eles colocaram as manguinhas de fora. Como eles não conheciam Deus, eles começam a se relacionar de uma maneira muito distorcida com Deus. Olha o verso 17 de Salmo 78. Diante de todos esses milagres que eu citei para vocês, a Bíblia diz assim, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. 2 pecados em um único verso. Aí nós vamos para o verso 18 e encontramos mais 2 pecados. Tentaram a Deus, e a Bíblia diz, quando Jesus está lá em Mateus capítulo 4, ou Lucas capítulo 4, não tentarás o Senhor teu Deus. E olha, tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do seu gosto. Mais um pecado, não pela questão de estar pedindo alimento que fosse do gosto, mas porque naquele momento Deus estava querendo fazer coisas especiais na vida deles e estava oferecendo o maná para eles, que era o melhor que ele tinha para oferecer. E eles estavam buscando a satisfação própria, dizendo assim, olha, o que o Senhor tem para nós não é o suficiente. É isso que é o grande problema. Verso 19. Falaram contra Deus, mais um pecado. Pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Estão desafiando a Deus como se Ele não tivesse poder para fazer aquilo. 3 versos.
6 pecados. Verso 20. Com efeito feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou seja, eles já tinham presenciado milagres de Deus, já tinham visto o poder de Deus, mas agora está falando assim, ó, será que ele também pode nos dar pão? Desconfiando de Deus. Ou fornecer carne para o seu povo? Não era isso que Deus tinha para eles. Deus tinha para eles um processo de reeducação. E era em todas as áreas da vida. Deus queria ensinar eles a ter um viver saudável, sim ou não? Se você olha Êxodo, capítulo 15, verso 26, falando nesse contexto do povo de Israel, depois de liberto do Egito, diz assim, eu sou o Senhor que te sara. Então Deus queria trazer restauração física para eles? Sim, e por isso estava apresentando para eles algo diferente. Deus queria trazer restauração mental para eles também? Sim. Social? Sim. E espiritual? Principalmente. Então eu sou o Senhor que te sara em todas as áreas, restauro todas as áreas da tua vida. Só que eles se negaram. Olha o comportamento. Não é esse tipo de comportamento que nós devemos ter no relacionamento com Deus. Aí vem o verso 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ou seja, eles olhavam para Deus, mas eles não viam Deus como sendo um Deus capaz de suprir todas as suas necessidades. Eles olhavam para Deus como alguém que estava fazendo alguma coisa por eles, mas que não era o suficientemente bom para atender todas as suas necessidades, dar pão, dar carne, ou seja, satisfazer os seus desejos. Deus queria satisfazer o desejo daquele povo naquele momento? Claro que não, porque veja, a nossa inclinação é para fazer o que é certo e o que é errado depois do pecado. Errado. Então, se a minha inclinação não é para fazer o que é certo, tem um texto na Bíblia que diz que eu não posso confiar nem mesmo em mim. Que texto é esse? Maldito o homem que confia no próprio. Não é maldito o homem que confia no próprio homem que aponta para o outro. Não, é maldito o homem que não pode confiar em quem? Em si mesmo. Ou seja, eu não sou confiável. Vocês estão assistindo um sermão de alguém que não é confiável. Ainda bem que é Deus que está falando, né? Porque se fosse eu, já falei, a semana ia ser uma lástima. Agora, analisa. Se a minha inclinação não é para fazer o que é certo, se eu não sou confiável, se o meu coração é enganoso, eu devo aceitar a demonstração de quem? De quem é confiável. De quem não tem coração enganoso. E de quem não tem a natureza que eu tenho. Aquele povo deveria ser submisso e entender de que Deus sabia o que era melhor para eles. Mas eles queriam satisfazer os seus prazeres. Olha a relação distorcida com Deus. Só que eles pediram, e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede, que Deus pode atender, e aí um problema, melhor às vezes seria não pedir. Verso 26. Fez soprar no céu o vento do Oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do Sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Eu acho interessante essa expressão, voláteis como areia dos mares. É como se você estivesse na beira da praia e viesse uma grande quantidade de vento, uma ventania naquele momento, e a areia se levanta e depois ela não consegue se assentar no chão, porque o número de codornizes que Deus mandou já havia coberto todo o espaço do acampamento deles, todo o arraial dos santos. Só que pesquisadores bíblicos, eles dizem que a quantidade de codornizes que Deus mandou foi tão grande, que elas já estavam ocupando todo o espaço do acampamento deles com 1 metro de altura. 1 metro é mais ou menos isso daqui. Tinha 1 metro cúbico de codornizes por todo o espaço do acampamento deles. E muitas outras ainda querendo pousar, que não achava mais o chão, então ela pousava nas costas das outras e levantava voo. Voláteis como areias do mar. Uma areia do mar. Entenderam? É assustador pela quantidade. E aí o verso 28 diz assim: fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. E agora vem o comportamento triste desse povo. Então comeram e se fartaram a valer. Esse termo a valer, quando eu era criança, eu jogava muita figurinha para tentar completar uns álbuns que eu colecionei.
E chegava um certo momento que a gente juntava os amigos, colocava um bolo de figurinha no chão e ia batendo ali, treinando. E alguém, em um certo momento, dizia assim, agora acabou a brincadeira, agora é a valer. Olha a expressão aqui, comeram e se fartaram a valer. É como se eles estivessem numa competição para ver quem vai comer mais codorniz agora. Igual aqui nos Estados Unidos tem para ver quem come mais cachorro-quente. É deprimente, não é, ver uma competição dessa? O povo enfiando cachorro-quente, empurrando para dentro, tomando um refrigerante para tentar fazer engolir, aí volta o refrigerante pelo nariz. É uma coisa nojenta. Mas o povo de Deus, que ficou 430 anos escravo e que tinha sido liberto com mão forte, estava tendo um comportamento desse. Totalmente inadequado, vocês não acham? Aí vem o 30. Porém, não reprimiram o apetite. Analisa isso aqui comigo. Não reprimir o apetite quer dizer o quê? Não aceitaram a admoestação do Senhor. Se negaram a aceitar aquilo que Deus tinha para oferecer para eles. E acharam que as suas escolhas eram as melhores. Porém, toda escolha tem uma consequência. Olha o problema. Final do verso 30. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. Deus é longânimo. Sim ou não? Paciente. Espera. Dá tempo. A Bíblia diz que Ele espera que todos cheguem ao arrependimento para serem salvos. Por isso Ele não voltou. Porque se Ele tivesse voltado há 1 ano atrás, quem de vocês não estaria aqui? Tem alguém que há 1 ano atrás não estaria aqui? Há 1 ano atrás estava vivendo de uma maneira diferente da que vive hoje, não estava frequentando, né, uma igreja, buscando a Deus, tendo essa relação. Alguém se converteu no último ano? Alguém? Ninguém? 2 anos atrás, então. 2 anos atrás, alguém? Ninguém também? Isso aqui é tudo velho de guerra já? Opa! Legal. Sabe por que Jesus não voltou? Porque Ele queria que você estivesse aqui para ser salva. E sabe por que Ele ainda não voltou? Porque talvez tenha alguém aqui ainda que está com o coração duro, que ainda não se arrependeu e não quer viver sob a tutela de Deus, aceitando a sua admoestação. Porque Ele espera que todos cheguem ao arrependimento para serem salvos. E aqui Ele estava tentando salvar esse povo deles mesmos. Eles eram os seus piores inimigos. Só que a paciência acaba, até a de Deus. Deus é infinito, porém sua paciência não. Uma boa frase essa. Podemos transformá-la numa frase famosa. Deus é infinito, mas sua paciência? Não. Uma hora vem a consequência. E veio. Verso 31. Quando levou contra eles então a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Aí quando você lê isso, você fica pensando assim, poxa, se o fulano agiu dessa maneira e morreu, eu vou mudar, porque eu não quero o mesmo destino. Não seria o comportamento mais lógico e racional? Sim ou não? Se eu vejo alguém que se dá mal num negócio, o cara vai fazer um negócio, se dá muito mal no negócio. Quando eu for fazer um negócio, o que eu vou fazer? Eu não vou fazer igual fulano, porque eu percebi que ali não deu certo. Entenderam? Eu uso aquilo como um exemplo para que eu não caia no mesmo erro. E tem um ditado que todo mundo conhece, não é? Melhor aprender com o erro dos outros do que com os seus mesmos. Então, o meu pensamento quando eu leio esse versículo, antes de ler o próximo, é: se eu estivesse ali, tivesse presenciado essa cena, talvez escolheria viver de maneira diferente. Foi isso que eles fizeram? Verso 32. Sem embargo disso, ou seja, sem levar em consideração o que havia acontecido, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, Ele fez com que seus dias se dissipassem num sopro e seus anos em súbito terror. Que coisa terrível, não é?
presenciaram o poder de Deus, presenciaram muitos morrerem por consequência das escolhas, mas continuaram no mesmo caminho. Continuaram fazendo as mesmas coisas. Sabe por quê? Pensa comigo. Eles eram escravos e foram libertos. Sim ou não? Sim ou não? Mas continuaram vivendo como? Escravos. Entenderam onde está o problema? Deus quer trazer libertação em todas as áreas da nossa vida, mas infelizmente muitas vezes queremos continuar vivendo como? Escravos. Escravos do apetite, escravos do estilo de vida, escravos de relacionamentos conturbados, né? Escravos. Deus quer trazer libertação, mas eu escolho continuar vivendo como escravo. E o grande problema, esse é o grande problema, esse talvez seja o maior problema de todos. Nenhum problema para mim é pior do que esse. Sabe qual que é o maior problema de todos? É que eu posso limitar o poder de Deus na minha vida. Se eu disser não, Ele pode agir? Sim ou não? Não. Porque Ele me deu um negócio chamado livre-arbítrio. Para mim, esse é o maior problema de todos que existe. Eu tenho a capacidade de limitar o Deus infinito. Eu tenho essa capacidade. E eles fizeram isso. Eles limitaram o poder de Deus na vida deles. E seus anos se dissiparam num súbito terror. Não é isso que nós queremos. Pelo menos eu entendo que vocês estão aqui porque não querem isso. Porque vocês querem reavivamento, sim ou não? Vida eterna. E querem sua reforma ocorrendo, que é o revestimento de glória de novo. Se estamos aqui é por isso. Nós queremos aceitar a demonstração. Só que o problema é que a gente aceita a demonstração de Deus em determinadas áreas, mas falar, não, Senhor, peraí. Nessa aqui é comigo. Aqui sou eu que escolho, o Senhor manda nas outras, essa aqui é comigo. Essa parada sou eu que resolvo. Isso não é bom. Agora vamos ver mais um comportamento para que a gente possa encerrar. A frase para resumir o povo de Israel seria qual então? Libertos, vivendo como? Escravos. Essa é a frase, hein? Pode anotar. Libertos, vivendo como? Escravos. Daniel capítulo 1. Vamos analisar o comportamento agora de 4 jovens. Vimos o comportamento então de Adão e Eva, pecaram e começaram a experimentar coisas que nunca tinham experimentado. Percebemos o povo de Deus que ficou 430 anos na escravidão, foi liberto, continuou vivendo como escravo. Veja o comportamento desses 4 jovens. Daniel capítulo 1, verso 1 diz assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a este levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ok. Esses 4 jovens mandaram o seu currículo para a Babilônia porque eles queriam servir ao rei. Certo ou errado? Eles não mandaram o currículo para lá? Não. Eles foram levados à força, então? E quem é levado à força, ele é um escravo. Interessante. O povo de Israel era escravo no Egito, mas eles eram escravos braçais, de botar a mão na massa. Esses aqui também foram para ser escravos, mas é um tipo diferente de escravo, chamado de escravo intelectual. Era um escravo que ia prestar serviços, mas usando a sua mente, a sua inteligência, a sua sabedoria, o seu conhecimento. A questão é que todo mundo é escravo. E aí vem uma pergunta interessante. Qual é a lei do escravo? Lembra lá que eu já falei? Manda quem pode,
Obedece quem tem juízo. Essa é a lei do escravo. Escravo pode pedir alguma coisa? Escravo pode dizer, não quero tal coisa, eu não vou fazer tal coisa. Ele tem esse direito? Não. Mas, tinha um jovenzinho chamado Daniel, que no verso 8 diz assim, resolveu Daniel firmemente no seu coração, não é? A fazer o quê? Não contaminar-se. Imagine que você vai na casa de uma pessoa, e aí essa pessoa prepara algo que não faz parte do teu cardápio. Não faz parte do teu cardápio. Você não está habituado a comer aquilo. E ela te oferece, e aí fala assim, olha, preparei para você. E você fala assim, não, eu não vou me contaminar com isso. Você já analisou o grau de petulância desse rapazinho aqui? Ou um molequinho metido a besta? Era ou não era? Era arrogante. Daniel era arrogante. Olha o jeito que ele falou. Resolveu firmemente no seu coração não se contaminar. Ele não poderia chegar e falar desse jeito. Ele era escravo, ele é doido, perdeu o juízo. Ele era petulante. E sabe que às vezes nós somos também? A gente se converte, conhece a igreja, e aí vai conversar com uma outra pessoa que às vezes é de uma outra igreja, e aí a gente chega e fala assim, mas eu tenho a verdade. Não é assim? Olha só que arrogância. Coisa terrível. Ou então você muda o seu estilo de vida, e aí você para de comer determinados alimentos que antes eram nocivos, e você reconhece isso e abandona, e aí você chega para outra pessoa que está comendo alguma coisa que você sabe que faz mal e fala, credo, você come isso? Isso faz mal? Você está sendo o quê? Arrogante e se achando melhor do que o outro. Daniel se achava. Se achava. Ele foi educado num princípio, ele tinha um comportamento ilibado, sim, mas ele se achava. Sua cristinha estava alta, precisava dar uma murchadinha na crista dele, baixar a crista. Mas aí Daniel ele chega e fala assim então, então um detalhe interessante, abre lá em Levíticos, mantenha aberto aí, mas abre em Levíticos 11. Daniel entendia uma coisa que é muito interessante, só que a maneira como ele colocou e a forma como Daniel agiu não foi nem um pouco inteligente. Não foi nem um pouco inteligente. Olha o verso 44 de Levítico 11, quando diz assim, uma lei de saúde, carnes limpas e imundas, diz assim, eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos. Ou seja, qual era a finalidade dessa lei de saúde? Ser santo. Então, ou seja, Deus está dizendo que comer determinadas coisas interfere no seu processo de santificação. E aí ele diz assim, então, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo e não vos, o que está escrito aí? Contaminareis. Contaminareis. Interessante isso, não? Daniel entendia que aquela comida do rei era uma boa comida? Não era uma boa comida. Era uma comida que traria para ele o quê? Contaminação. Era verdade? Era. Mas ele poderia falar do jeito que ele falou? Sim ou não? Não. A sua atitude limita o poder de Deus na sua vida. Lembra disso. Não esquece isso não. A maneira como você age faz com que você possa ser usado por Deus. Ou não. E quando eu não sou usado por Deus, alguém usa. Sim ou não? Quem comigo não ajunta? Se não é Deus que está me usando pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento, pela maneira como estou agindo, quem está me usando então? Só reflete. Aí esse jovem então resolveu firmemente no seu coração, e é linda essa palavra, resolveu firmemente, quer dizer, independente da consequência que vier, a minha decisão está tomada. Só que ele deveria ter sido mais humilde para ir conversar com as penás. Não foi. Resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Se ele tivesse chegado e de repente dito, fala assim, Aspenaz, lá na nossa terra, em Israel, nós temos um hábito alimentar diferente desse do rei. Nós somos acostumados a comer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e outras coisas não fazem parte do nosso cardápio.
será que não seria possível? Primeiro que ele era escravo, ele nem poderia ter essa conversa, mas já que está tendo, seja educado. Será que não seria possível você liberar a gente de comer determinadas coisas, beber determinadas coisas? Já que nós viemos para servir, nós queremos servir da melhor maneira. Poderia ter se colocado numa condição de humildade, sim ou não? Sim. Ele poderia ter sido mais humilde, mas ele não foi. Ele foi arrogante. E aí Aspenaz, então, trouxe a resposta. Vamos lá. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Deus atendeu o pedido de Daniel, sim ou não? Sim ou não? Vamos ler. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O que Daniel tinha pedido? Para não precisar comer aqueles alimentos. E aí vocês disseram que Deus atendeu. Sim ou não? Vamos ver. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor. Ó, o chefe tem medo do senhor. O chefe já não é uma figura boa, né? Tem medo do outro, eu tenho medo de pensar como que era o outro. Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Deus atendeu o pedido de Daniel, sim ou não? Não. Foi liberado ele não participar da mesa do rei? Aspenaz deixou ele não participar da mesa do rei? Não, Aspenaz disse assim: ô Daniel, presta atenção. Você chegou agora e está querendo sentar na janela. Eu vou te explicar uma coisa. O rei, ele não é um cara bom. Eu já não sou tão legal, mas o rei é pior. Agora, você está querendo que não comer as coisas que o rei te determinou. Você disse que vai te contaminar essas coisas. Cara, você está querendo pôr minha cabeça a prêmio. O rei vai, ó, me degolar. Então, fica na tua. Come o que está sendo oferecido. Não reclama não. Fica quietinho aí, ó. Você é escravo. Aspenaz liberou para ele comer? Não. Não deu. Mas disse que Deus agiu e que teve misericórdia. Que misericórdia é essa? Que o pedido que você faz não é atendido. Qual seria a consequência de Daniel pelo ato de rebeldia dele de não aceitar comer da mesa do rei? Qual seria a consequência? Então, a misericórdia de Deus foi para trazer o que para Daniel? A vida. Para mantê-lo vivo, para que ele não morresse pela atitude dele. Só que Daniel tinha resolvido firmemente no seu coração, e isso é bonito. Ele tinha resolvido. A decisão dele já estava tomada, ele ia comer aquilo, sim ou não? Independente do que acontecesse. E eu acho que aí é uma atitude linda de Daniel. Ele foi arrogante, isso é uma verdade, mas ele tinha convicções. Daniel não era frouxo. Daniel não era frouxo, Daniel era um cabra macho. Entendeu? Não interessa o que vai acontecer, eu não vou comer, independente do que acontecer. E aí Deus então age por misericórdia e mantém ele vivo. Só que quando você tem uma decisão tomada, você tem ciência de que aquilo é o correto e é a vontade de Deus, o que você faz? Continua. Aí vem o verso 11. Então Daniel disse ao cozinheiro: opa, deu certo com Aspenaz? Não. Aí ele foi atrás de quem? Do cozinheiro. Ele desistiu? Não. Deus disse não, mas ele continuou insistindo. E às vezes a gente dá uma desanimada quando Deus fala não para alguma coisa nossa, não é? A gente faz algum pedido para Deus e recebe um não de Deus, a gente desmonta, desmorona, parece que a nossa fé fica abalada. Daniel não, Daniel persistiu. Sabe, Moisés dirigiu 40 anos aquele povo no deserto, povinho duro, difícil de lidar. Aí, sobe lá no monte, Jesus chama ele para poder bater um papo com ele, uma conversa, e eles estão ali dialogando, e de repente Moisés diz assim, falou: Senhor, olha, até que enfim a gente chegou aqui, ó, estou vendo Canaã, não vejo a hora de ir ali, construir minha casinha, colocar uma cadeira de balanço, ficar vendo meus netos, né, crescerem nessa nova terra. Nossa, Senhor, eu estou empolgado com essa ideia de atravessar o Jordão e ir para essa terra. O que ele recebeu? Não, você não está entendendo. Você não vai. É bom receber um não, né? Aparentemente é terrível receber um não. Aí tem um outro, que foi o personagem da história infantil hoje. Foram 450 profetas de Baal, mas 450 de Aserá.
Matou todo mundo no fio da espada. Correu na frente de uma carruagem, brilhando, iluminando o caminho para apontar para os outros qual era a direção. Aí Jezabel fala assim: amanhã, nessa mesma hora, eu quero a tua cabeça. Uma bandeja. Tremeu na base. Mulheres desestabilizam os homens. Isso aí é bíblico. Está aí, ó, Elias. Acabou o homem. A confiança dele foi abalada. Aí ele foge. Se esconde numa caverna. Fica ali nessa caverna e pede para Deus o seguinte: eu quero morrer. Moisés pedia para morrer? Moisés pedia para viver e morreu. O outro está lá pedindo para morrer. Em 2 Reis, acho que é 19. Aí o que acontece? Ele pede para morrer. Jesus fala assim: Elias, sai da caverna, entra na fenda da rocha. Eu vou passar por ali. Vem um terremoto, um fogo intenso, um vento muito forte. Depois passa uma brisazinha suave. E ali estava Deus. E aí o cara que queria morrer, morreu? Não. Mas está onde? Onde? No céu. E o que queria viver? Viveu? Mas está onde? No céu. E você acha que é ruim receber não de Deus? Você vai para onde? Para o céu. Olha que coisa boa. Grava essa frase. As lágrimas que você derrama hoje são infinitamente menores do que as lágrimas que você derramaria amanhã, se eu lhe dissesse sim. Gravaram? Vou repetir. As lágrimas que você derrama hoje são infinitamente menores do que as lágrimas que você derramaria amanhã, se eu lhe dissesse sim. Se Deus não tivesse dito não para Daniel na primeira vez, talvez ele não mudasse o seu comportamento. E se ele não mudasse o seu comportamento, ele não teria vida longa. Ele não teria vida longa. Ele precisava mudar o seu comportamento. E ele mudou o comportamento? Sim. Olha como que ele fala agora. O verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te. Mudou? Mudou a maneira de falar? Experimenta-te, peço-te, a teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Falou mal da comida do rei agora? Sim ou não? Nem citou mais a comida do rei agora. Percebe? O comportamento mudou, não mudou? Quando nós passamos por processo de mudança que Deus quer nos conduzir, que é a reforma para buscar o reavivamento, nós precisamos mudar o nosso comportamento. Mudar a ponto de ser agradável para as outras pessoas. Quando eu mudo, eu tenho que aprender a desenvolver saúde social, ou seja, me relacionar com as pessoas e não me afastar das pessoas. E tem muitas vezes que a gente acaba mudando, que quando você percebe, as pessoas estão começando a ficar isoladas, ninguém mais quer andar com ele, ninguém o convida para mais nada, ele fica sendo isolado, está à margem da comunidade cristã agora. Por quê? A mudança dele, às vezes, foi colocada para as outras pessoas de tal forma arrogante que afastou ao invés de aproximar. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Mas Daniel foi humilde no seu pedido. E ao ser humilde no seu pedido, ele continua: então se veja diante de ti a nossa aparência, verso 13, e as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Olha que humildade agora. Verso 14. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Entenda comigo a seguinte questão. Deus se alegrou na primeira atitude de Daniel, quando ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei? Sim ou não? Sim. Deus se alegrou quando ele decidiu firmemente. Porém, Deus se desagradou da maneira como ele apresentou suas convicções. E disse não, mas livrou ele da morte. Na segunda maneira, ele pede a mesma coisa, ou seja, ele não abriu mão das suas convicções, mas ele mudou o seu comportamento. Deus se alegrou das duas atitudes agora. E aí disse para ele o quê?
Sim. E aí o cozinheiro que não mandava nada, que quem era o encarregado deles? O chefe dos eunucos. Então o cozinheiro estava desobedecendo o chefe dos eunucos, sim ou não? Estava pondo a cabeça dele em prêmio, sim ou não? Mas ficou preocupado com isso, sim ou não? Não. E por que ele não ficou? Porque Daniel apresentou de uma maneira e mostrou para ele, olha, experimenta, se não der certo a gente muda e vai comer dessas finas iguarias aí, ou dessas finas porcarias aí. Você já testou a Deus alguma vez na tua vida? Já falou assim, Senhor, eu vou ficar 10 dias fazendo tal coisa e eu preciso que o Senhor manifeste sua glória na minha vida. Para alguma área, seja ela qual for. Agora, a aparência dele estava diferente da dos outros, sim ou não? Então eles melhoraram em 10 dias, sim ou não? Não. Claro que não. Por que eles não melhoraram? Porque o que eles começaram a fazer diferente para melhorar? O que eles começaram a fazer diferente para melhorar? Nada. Eles simplesmente faziam o que eles já faziam. Então, uma diferença entre ele e os outros foi porque eles melhoraram ou porque os outros pioraram? Os outros já estavam numa condição ruim. Já não faziam as coisas que eles faziam. Já não tinham as orientações que eles tinham. E chegaram lá e ainda pegaram aquela comida que fazia mal, uma comida, sei lá, rica em gordura, tinha o álcool envolvido e tal. E já não era bom, ficou pior. E aí se viu a diferença. Sabe o que isso está trazendo de lição para nós também? Deus não quer melhorar a sua condição. Deus quer que você tenha uma condição plena o tempo todo. Para isso a gente precisa ser o quê com Ele? Fiel. Fiel. E somente se relacionando com Ele que eu vou fazer escolhas diferentes para que eu tenha esse comportamento diferente e possa se ver em nós uma diferença com relação ao restante do mundo. Eu encerro agora com o último verso, que eu já li o ano passado e preciso ler de novo, que é Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz assim, ó, não se amoldem, não mandem, não vivam segundo o padrão deste mundo ou deste século, dependendo da versão, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Em algumas versões do vosso entendimento. O que nós vamos fazer nessa semana? Nós vamos tentar entender como funciona a nossa mente. Nós vamos tentar entender como que é conduzido nossas escolhas, para que realmente no final da semana possamos ter passado por uma renovação da nossa mente. Para quê? O que está escrito aí? Para quê? Para experimentar o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, quando, já que é uma promessa condicional, que eu vou experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus? Quando eu passar por um processo de renovação da minha mente, do meu entendimento, da compreensão de quem é Deus, e oferecer para Ele uma mente capaz de se relacionar com Ele. Hoje, muitos de nós estamos sofrendo e sendo fragilizados pelo estilo de vida que levamos, pelo mundo que vivemos, pelas cobranças que temos, pelas exigências que o mundo nos traz. Isso tem tirado a gente da estabilidade emocional. Isso tem feito com que a gente tenha dificuldade de pensar. E ao ter dificuldade de pensar, o agir é deturpado. As escolhas não são as melhores. Então vamos tentar entender um pouco durante essa semana como funciona a nossa mente e como oferecer um estilo de vida correto para que ela tenha pleno funcionamento. Desembotar a mente, ter condições de realmente se relacionar com Deus de maneira mais íntima, que é a fonte do amor para que eu receba benefício nas 4 áreas, físico, mental, social e espiritual. Agora, só analisa isso e a gente encerra. Daniel era livre. Estava lá na sua terra, tranquilo, vivendo a sua vida, junto com seus amigos ali. Ele era livre, sim ou não? Sim. Mas ele foi para onde? Para a escravidão. Só que, agora, ele está na escravidão, vivendo como escravo ou como livre? Escravo ou livre? Percebem a diferença do comportamento? O que fez diferença entre os dois grupos? Na minha visão, o que fez diferença entre os dois grupos era o relacionamento que cada um deles tinha com Deus naquele momento. O relacionamento que aquele povo de Israel tinha com Deus, ele era muito pequeno, mal sabia quem era Deus, depois de 430 anos de escravidão. Daniel saiu da sua terra e foi levado como escravo, mas ele tinha plena convicção quem era Deus. Percebem a diferença do comportamento? Qual era a frase para
resumir o povo de Israel e o seu comportamento? Livres, vivendo como? Escravos. E a de Daniel e seus amigos? Escravos, vivendo como? Livres. A sua natureza já foi transformada? Não. Se a sua natureza não foi transformada, você nasce com qual natureza? Salmo 51, verso 5. Em pecado concebeu minha mãe. Qual a natureza que você tem hoje? Pecaminosa. Você é escravo do pecado ainda, sim ou não? Mas você pode viver como? Livre. Porque em João 1,39 diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas depois, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu e verteu seu sangue na cruz. E ele não é mais o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Somos escravos ainda da natureza pecaminosa, sim ou não? Mas devemos viver com pessoas livres. Quando que isso vai acontecer? Quando o relacionamento com Deus for íntimo. E é isso que nós queremos nessa semana. Preparar nossa mente para ter um relacionamento íntimo com Deus. Que Deus abençoe vocês. E que realmente nós tenhamos uma mente apta para se relacionar com Deus. E vivemos livres até a volta de Cristo. E por toda a eternidade.